Fala pessoal, beleza? Então vamos hoje finalizar a resolução da prova da ESA 2024. Então hoje estaremos fazendo a questão 13 e 14 e com isso fechamos a prova da ESA 2024. Então sem mais enrolação, vamos para a questão. Então a questão 13 diz o seguinte: um cone circular de altura h e raio r deverá ser seccionado por um plano alfa paralelo à base. A seção determina dois sólidos de mesmo volume. Qual a distância entre alfa e o plano da base? Tá ok? Então, para resolver essa questão aqui, eu vou estar passando um bizu para vocês. Então, vamos agora ao desenho dela. Então, pessoal, como nós vimos aqui, como é dito na questão, foi gerado a partir de um plano alfa que ele seccionou. No caso, foi aqui, ó, eu cortei, eu gerei dois sólidos, um sólido com volume V e um outro sólido com volume também V, tá? Onde o volume total desse sólido aqui seria 2V. Porém, nós temos o seguinte bizu aqui, ó. Quando nós temos duas figuras semelhantes, no caso aqui dois sólidos, esse cone aqui, ó, menor, ele é semelhante ao cone maior. Quando isso ocorre, nós podemos dizer que há uma certa proporcionalidade entre eles. Então, relações métricas como altura, raio, né, no caso, raio da base, geratriz, que é essa parte aqui lateral, elas têm uma proporção K. Então, eu escreveria assim, ó, a altura do cone maior sobre a altura do cone menor é igual ao raio do cone maior sobre o raio do cone menor, é igual a K. Tá? Isso aqui, dentre outras medidas também, como eu falei aqui no caso da geratriz. Então, quando nós observamos a área, exemplo, a área do cone maior sobre a área do cone menor, eles vão ter uma relação de K ao quadrado, tá ok? Aí a razão das medidas das relações equilineares, só que elevado, essa razão vai ao quadrado, tá? E isso acontece também para o volume. A relação entre o volume do cone maior sobre o volume do cone menor vai ser K ao cubo, tá ok? Essas relações aqui, elas sempre são válidas para figuras semelhantes. Porém, aqui, ó, ponto de observação, atenção aqui. No caso aqui, ó, do tronco, que é essa parte aqui de baixo, vou fazer aqui de vermelho, ó. O tronco, que é isso aqui, ele não é semelhante com figura nenhuma, tá ok? Então aqui teria que ser feito cálculo. Eu não posso utilizar essas relações aqui para o tronco para o tronco do cone. Porém, entre o cone menor que foi seccionado e o cone maior, eu posso utilizar essa validade. Então, conhecido esse bizu aqui, como que eu posso fazer? Então, o que que a questão me diz? Que a relação entre o volume do cone menor para o volume do cone maior é praticamente de 2, né? Porque se eu cortei no meio, se o volume desse cone aqui é metade do grandão, eu posso dizer que o volume do cone maior sobre o volume do cone menor é igual a 2. Então, eu posso dizer que K ao cubo é igual a 2. Eu posso dizer que K é igual a raiz cúbica de 2. Porém, olha o que nós fizemos aqui, ó. A razão entre as relações métricas aqui de uma dimensão, elas têm uma razão de K. Então eu posso dizer que a altura do cone maior, que é h, dividido pela altura do cone menor, que é h menos d, é igual a justamente a k. Mas quanto que a gente achou o valor de k? K é igual a raiz cúbica de 2. Então, acabou a questão. H sobre H menos D é igual a raiz cúbica de 2. Resolvemos aqui, ó. Multiplica cruzado e sai o resultado, ó. H é igual a H raiz cúbica de 2 menos D raiz cúbica de 2, tá? Ajustando aqui nossa equação, aqui, ó, passando aqui para baixo e ajustando aqui a nossa equação, vamos ter o seguinte, que D raiz cúbica de 2 é igual a H que multiplica raiz cúbica de 2 menos 1. Logo, D é igual a raiz cúbica de 2 menos 1, que multiplica H, dividido por raiz cúbica de 2, que passou dividindo. Raiz cúbica de 2. Simples assim. Tá ok, pessoal? Então, qual seria a nossa resposta aqui? Nossa resposta, letra A. Simples a questão, basta lembrar essa relação aqui, tá? Que já sai direto a resolução da questão e a partir daí você não precisa ficar fazendo relação de fórmulas de volume.
Vamos agora para a questão 14 finalizar nossa prova. Então, pessoal, vamos resolver agora a nossa questão 14, questão que vai fechar a nossa prova da ESA 2024. E desde já eu peço para que vocês se inscrevam no canal para acompanhar a resolução das próximas provas. Então, a questão 14 diz o seguinte: a figura abaixo ilustra a propriedade refletora da hipérbole. Se um raio partir de um ponto A e seguir em direção a F2, no caso esse aqui que nós temos, então ele é refletido pela hipérbole no ponto P e segue em direção a F1, que é meu foco 1. Considere a hipérbole 4x menos 5y² com os focos F1 e F2, com F1 à esquerda e F2 à direita. Qual das retas abaixo dá a direção do raio que deve partir do ponto A para ser refletido no ramo da direita da hipérbole e caminha em direção a F1, ok? Então vamos aqui para a resolução da questão. Então, pessoal, a nossa equação da hipérbole é a seguinte: 4x² menos 5y² é igual a 20. A primeira coisa que a gente faz aqui é transformar ou passar para a equação reduzida da hipérbole. Como que eu faço isso? Como aqui eu tenho multiplicado por 20, esse lado direito da minha equação, eu divido ambos os lados por 20. Então eu terei 4 dividido por 20, eu vou ter x² sobre 5, menos y² sobre 5 dividido por 20, igual a 4. Isso aqui, 20 dividido por 20, dá 1, tá? Então aqui, o segundo passo nosso seria observar a nossa equação reduzida. O que que a gente pode tirar aqui? Que essa equação, ela está centrada na origem, tá? Significa que ela está sobre o nosso eixo do plano cartesiano, tá bom? Onde aqui é nosso x, aqui é nosso y, e aqui, ó, é dito pela fórmula reduzida que o meu ponto F1 ele vai ser menos c sobre zero e F2 c sobre zero, tá bom? Isso aqui é o que a gente pode tirar da equação reduzida. Se não fosse dessa forma, nós teríamos o seguinte: a minha equação aqui, ó, ela seria x menos x0 ao quadrado sobre um valor ao quadrado menos y0 sobre um valor ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Dessa forma aqui, a minha equação ela não estaria centrada na minha origem. Ela estaria centrada num ponto x0, y0. Tá? No nosso caso, aqui no nosso eixo cartesiano, x0 e y0 é justamente o valor 0, 0. Por isso eu posso dizer que ela está centrada na origem, tá? E isso aqui facilita eu achar o valor dos pontos F1 e F2, que é menos C0 para F1 e C0 para F2. Agora, por que que é importante eu saber esses dois pontos aqui, F1 e F2? Porque eu estou querendo descobrir justamente o valor dessa reta aqui, ó, a F2. Quando eu tenho 2 pontos, eu consigo definir uma reta. Um ponto eu já tenho. Que ponto é esse? Ponto A, que é 1 e 3. E qual seria meu outro ponto que eu tenho que descobrir para eu fazer o cálculo e eu descobrir qual equação representa essa reta aqui? E o ponto P fica difícil de eu descobrir, eu não tenho como descobrir o ponto P, ele é qualquer ponto que está sobre a hipérbole, mas eu consigo descobrir meu F2, que é justamente C e zero, tá bom? Então agora o nosso passo é descobrir qual o valor de C. Para encontrar o valor de C, eu posso utilizar a relação notável da hipérbole, que é C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Então, ó, só para título de recordação, seria isso daqui, ó. Aqui seria o meu A, aqui seria meu B e aqui seria o meu C, tá? Então, eu já tenho meu valor de A. Como eu já coloquei aqui na fórmula, aqui no caso é zero, né, para nossa equação reduzida, e o meu valor de A é 5. Então eu tenho que A ao quadrado é igual a 5 e B ao quadrado é igual a 4. Então fica simples. C ao quadrado é igual a 5 mais 4. C ao quadrado é igual a 9, então meu C é igual a mais ou menos 3, tá bom? Porém, como eu estou trabalhando com foco 2, e o meu foco é o valor positivo de C, eu vou ter 3 e 0, tá? O menos 3 e 0 seria o meu foco 1, a ponto do meu foco 1. Então, a partir daqui já fica fácil para eu trabalhar com a minha equação da reta. Eu tenho dois pontos, que é o meu ponto A
e o meu foco é F2. Agora, para finalizar a questão, basta eu encontrar o coeficiente angular, que vai ser ΔY sobre Δx. Então, ΔY, 0 menos 3 sobre 3 menos 1. 3 menos 1. Aqui eu teria menos 3 sobre 2. Então, eu tenho o seguinte, minha reta é igual a AX mais B. Como A é igual a menos 3 sobre 2, então eu tenho que Y é igual a menos 3 sobre 2x mais B. Agora, como que eu faço para encontrar meu valor de B? Eu pego o ponto mais fácil, que no caso é o meu foco F2, 3 e 0. Então eu substituo aqui. Então, substituindo na minha equação, eu vou ter que 0 é igual a menos 3 sobre 2 vezes 3 mais B. Isso implica que meu B é igual a 9 sobre 2, tá? Então, finalizando, vamos ter que y é igual a menos 3 sobre 2x mais 9 sobre 2. Multiplicando os dois membros da equação por 2, nós teremos que 2y é igual a menos 3x mais 9. Portanto, nossa resposta será 3x mais 2y menos 9 igual a zero. Tá bom? Aqui é a resposta, a equação da nossa reta, que vai estar passando justamente aqui, ó, por A até F2, faz a interseção na nossa parábola no ponto P, alternativa, letra A. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por me acompanhar na resolução dessa prova. Peço para que vocês se inscrevam no canal, vai estar me ajudando muito. Compartilha, tá? Dê o like e até a próxima.